do Banco Master. E vamos começando, né? Aqui, que é a questão do PowerPoint. É o itinerário da Globo para a delação do Vorcaro para atingir Lula por Jefferson Miola. Então, vamos aqui ao nosso a nossa entrada no canal. Nota de Jefferson Miola, que é compartilhada pelo Diário do Centro do Mundo. Então, vou colocar aqui para vocês. Aqui, o famigerado PowerPoint da Globo News. Eu e Xanda já falamos dele ontem. Esse painel que é extremamente falacioso e mentiroso diante de tudo aquilo que a gente comenta em todas as lives sobre o caso Master. E aí aqui, quando a Globo fabricou notícias falsas sobre o triplex na praia do Guarujá e do sítio de Atibaia para instrumentalizar a farsa montada por Moro contra Lula, prevaleceu uma reação absoluta de incredulidade. Ninguém de sã consciência acreditava que aquelas mentiras da Globo pudessem produzir os desdobramentos graves que, tempos depois, levaram Lula à prisão e jogaram o Brasil no abismo fascista militar. Na verdade, ninguém intuía àquela altura que, com aquelas reportagens enviesadas, a Globo já estava um passo adiante no tabuleiro do golpe. Ninguém mais, com exceção, porém, de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, o nosso bumbum guloso, gente, que estavam consorciados com a Globo no processo para derrubar Dilma, prender Lula e levar a direita antipetista e a extrema-direita ao poder. Deltan fez aquele PowerPoint fraudulento, recheado de convicções, pelo qual foi condenado a indenizar Lula em R$146 mil anos depois. Aquela peça jurídico-midiática traçou o itinerário até a prisão de Lula e a eliminação dele da eleição de 2018 pelos militares. Moro foi ainda além e considerou a reportagem sobre o triplex uma prova documental do processo farsesco. Em 2017, o juiz Ladrão descreveu nos autos da ação que a informação de que Lula era dono do triplex, por forma desconhecida, vazou para a Globo, foi publicada e não foi desmentida por Lula. Simples assim. A Globo fabricou um enredo farsesco, deu a ele ares de verdade no seu noticiário massacrante contra Lula, não aceitou os esclarecimentos de que Lula não era o dono do triplex, e então a gangue de Curitiba só teve o trabalho de transformar a condenação mediática do Lula em condenação criminal. Bom, gente, o que a gente pode falar dessa questão aqui? Vou até colocar aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente ver a conclusão, porque o texto é grande aqui, ó. A conspiração anti-Lula está em marcha. Ainda há tempo para deter o seu avanço. Para isso, é essencial uma reação urgente e implacável. A ingenuidade é indesculpável, né? Então, assim, é muito importante a gente tratar aqui dessa marcha. Afinal de contas, vocês sabem que todos os dias eu comento muito sobre esse assunto. A gente sempre traz as reportagens que são falaciosas, porque o que acontece? Não são só as falácias, são os factoides. Quando uma reportagem da imprensa vira fato. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Por isso que eu falo tanto aqui para vocês. Eu falo, olha, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que é disseminado na imprensa, porque precisa ter lastro. Então, sempre tento explicar aqui a questão do Toffoli com a Meredith, a questão do escritório da esposa do Alexandre de Moraes, que foi aonde começou toda essa história. E o tempo todo também tentam cravar o Lulinha como um aliado do Careca do INSS, que, na verdade, ele teria sido procurado para uma negociação no Ministério da Saúde de canabidiol por influências dele, que, na verdade, acabou não dando certo. Então, essa é a conexão do Lulinha da CPMI do INSS que eles tanto falam, e aí acabaram quebrando mesmo o sigilo do Lulinha, mesmo com a suspensão que foi dada na Suprema Corte. Mas, assim, todos esses dados foram disseminados. Eu acho impressionante
que o André Mendonça está super preocupado com os dados do Vorcaro. Vocês já devem ter percebido, ele está super preocupado agora, que não tem que ficar mais na sala cofre para que o pessoal da CPMI tenha acesso e tudo mais. Mas impressionante que assim, né? Com os dados com os dados da Receita Federal que vazaram, lá pelos funcionários que acabaram vendendo o que tinha nas declarações de imposto de renda da Viviane Bart de Moraes e de um dos filhos do Gilmar. Então, assim, é impressionante como a vida privada do Daniel Vorcaro é muito mais importante do que dessas outras pessoas aí que eles tentam o tempo todo envolver no escândalo da CPMI, do INSS e também do Banco Master. Eu acho impressionante como a vida do Daniel Vorcaro, as menções pessoais do Daniel Vorcaro valem muito mais do que, inclusive, um sigilo que foi quebrado a troco de nada, com coisa nenhuma, como, por exemplo, o caso do Lulinha. Tá? Então, assim, só queria trazer esse paradigma aqui para vocês, porque são coisas que me incomodam muito. Mas acho que com relação ao lavajatismo, para a gente, um total de 0 pessoas surpresas, vou até colocar aqui na tela. Então, as conexões, né? Deixa eu ver se eu coloco de um jeitinho para ficar mais fácil para a gente ver. Pronto. Assim fica muito pequeno. Peraí, vamos lá. Aqui. Conexões, vamos assim mesmo. Então, tá aqui, gente. O Guido Mantega, né? Que foi o que teria apresentado, né, arrumado uma reunião do Lula com o Galípolo e o Daniel Vorcaro. Impressionante como não tem uma foto aqui do Campos Neto. Não tem uma menção. Ai, obrigada, Pedro. Um beijo para você, meu querido. Drops de jogos aqui. Muito obrigada. Boa live para você também, Pedro. Ele vai fazer pelo DCM hoje. Então, deixa eu dar um oi também para o Edberto Gomes. Então, assim, é importante a gente ver as conexões, porque cadê o Ibanez? Cadê o Cláudio Castro? Também teve dinheiro da Previdência do Amapá. Cadê essas pessoas? Aonde essas pessoas estão? Cadê o João Carlos Mansur? Cadê o Sicário? Cadê o Zetel? Cadê a Igreja da Lagoinha? Aonde estão? O máximo que eles fizeram aí foi colocar o Ruedo Ciro Nogueira e o Nicolas Ferreira. Vocês sabem, a gente fala disso o tempo todo. O tempo todo. Cadê o Tarcísio e o Bolsonaro que receberam dinheiro do cunhado do Vorcaro, do Zettel? Cadê? Aonde estão essas pessoas? Então, por isso que nós precisamos o tempo todo nos informar sobre o que está acontecendo. Exatamente. O Dura e a Globo recorrer de novo ao PowerPoint. Não, mas não faça nada. Cara de pau. Cara de pau. Entendeu? Assim, a coisa está desenhada. O momento está desenhado. Então, literalmente, como temos o Drops de jogos aqui, que comecem os jogos. Na verdade, esses jogos eles começaram desde o momento que se liquidou o Banco Master. E foi letra dada por mim em novembro, para quem me acompanha. Eu já estava com muito medo em novembro do que essa história poderia virar, porque era a cara da merda. Com o encosto do bumbum guloso, exatamente, Vera Glaucia, com o encosto do bumbum guloso, entendeu? Agora, nossa, para mim tá muito satisfatório terem lançado um novo PowerPoint e agora o Deltan ser o bumbum guloso, assim, para mim foi, sabe, místico, foi quase mística essa junção aí. A Conceição Fernandes, boa tarde, ainda bem que tá passando no YouTube, Conceição, bom que você comentou aqui, que às vezes dá uma falha nossa. Mas a gente vem comentando todos os dias sobre esse lavajatismo aí com trava elétrica e airbag que eles estão emplacando.
e as reportagens sempre tentando conectar. Muito obrigada! Ganhamos 5 membros! Uhul! Gente, muito obrigada! E aqui, vamos lá, R$390 para a nossa meta. Bora lá, de Pix ou Superchat. Vamos lá, meu povo. A gente precisa bater a meta da nossa live hoje para a gente poder ter o chorinho para pagar o salário de todo mundo aqui, que é Pedro Zambarda, Lindiane Seno, a Sara Miranda, a nossa equipe de design, que é o Gabs, entendeu? Temos a Xanda, que ela precisa pagar, inclusive, as nossas plataformas. A plataforma de transmissão é caríssima, então a gente precisa da ajuda de vocês, gente. Ó, não se esqueçam, manda no Pix, folhademocrata@gmail.com. Pode mandar no Pix aqui com o nosso endereço. Deixa eu ver aqui se eu acho, inclusive, acho que tem aqui um outro. Pronto, agora vai. folhademocrata@gmail.com, tá, gente? Tá aqui em cima, ó, que é o nosso Pix. É só falar pra gente aqui nos comentários quanto que vocês enviaram, tá bom? Só falar pra gente aqui, ó, consegui enviar tanto, tal, que a gente já tira da conta. Ah, o Deltan, cara, o Deltan é pior do que bater na mãe de cinta, né, Lucas? Eu gosto de assistir vocês aqui do Facebook, amo as verdades mostrando por vocês. Ah, a gente fala mesmo. Aqui ninguém morre na véspera, não. Aqui a gente fala mesmo. E uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, que é um ex-repórter da Globo falando do PowerPoint, tá? Então aqui a gente tem... vamos falar que é ela, essa querida aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês. A Andy Duarte, a ex-repórter especial da Globo, comenta sobre o vergonhoso PowerPoint, pondo o governo Lula no centro do caso Master. Aqui. Quando passei pela sala e vi rapidamente a tela da TV, me pareceu um programa de algum culto pentecostal que resolveu trazer o seu jornalzinho rápido para atacar o Lula. Mandaram alguém pegar uma cartolina cor da pele, colar algumas fotos e fazer linhas, associando alhos com bugalhos, pão de queijo com fuzil, brincadeira de criança com tornozeleira eletrônica. E detalhe, essa cartolina cor de pele é aquela que a gente pede para a mãe na segunda-feira, às 7 da manhã, mas que a gente só vai lembrar de pedir para a mãe no domingo às 20. Entendeu? Essa cartolina cor de pele é bem essa, assim, sabe? Que é bem para ferrar o coreto, né? Eu acho que alguns aqui vão concordar comigo. É isso aí. Esse PowerPoint é uma cartolina no domingo às 20 horas para segunda-feira às 7 da manhã. Não tem outra coisa para falar sobre esse assunto. E a Neide Duarte comenta, então, ela que foi da Globo, ela faz esse comentário bastante pertinente. Diz: é o dia da vergonha na Globo News. Os tios do churrasco e as tias do Zap também sabem fazer jornalismo desse jeito. Ela sentou-lhe o rei, viu, gente? Ó. E aí ela pegou já a história dos tios e tias do Zap, que foi se referindo ao tweet, né, do Carlos Bolsonaro falando do Deltan, e aqui ela pega esse link, né? Então, maravilhoso. Ela também comenta a mesma coisa que eu comentei com vocês aqui, do Cláudio Castro, do Roberto Campos Neto, do Tarcísio de Freitas, Ibanez, e toda aquela galera que vocês sabem que estão juntinhas todos os dias aqui com a gente no canal, né? A gente sempre fala desse povo. Bom, e também tem uma coisa aqui. Flávio Bolsonaro ataca Lula para desviar o foco do escândalo do Banco Master. Vamos ver aqui. Outra coisa também, gente, ano eleitoral. Infelizmente, é o que a gente mais vai ver por aqui. Ataque para esconder o que realmente está acontecendo, né? Beto Madeirada, uma boa tarde.
Aqui também a Márcia Feliciano presenteou com uma assinatura do canal. Muito obrigada, Márcia. E vamos lá, gente, bora lá de Pix ou de Superchats. E outra coisa também para gente falar aqui é justamente isso. O Flávio Bolsonaro, além da gente saber toda a questão das rachadinhas que ele foi envolvido, também tem o escritório de advocacia dele que teria recebido valores aí, e isso colocaria diretamente a conexão dele com o Banco Master. O senador Flávio tentou defender o indefensável e afirmou, contrariando todas as evidências, que o escândalo envolvendo o Banco Master não pode ser associado à direita e acusou o presidente Lula de promover uma narrativa falsa para vincular o caso a parlamentares de oposição. Tipo, o que tem a ver? O que tem a ver o que o Flávio está falando? De colocar parlamentares da direita. Vocês acham que alguém precisa colocar o Antônio Rueda e o Ciro Nogueira no rolê? Eles se colocam sozinhos. Eles nem precisam do Lula para fazer isso. Gente, é muita cara de pau, sabe? E aí ele continua aqui falando também. Não pode atingir a direita porque você não pode continuar com essa narrativa falsa de que o Lula tem criado, de querer nos vincular a isso. A gente defende a CPI do Banco Master, a gente já assinou o impeachment de ministro. A gente está vendo uma investigação avançar e mostrando que o ciclo muito próximo do Lula, muito próximo a ele, em especial na Bahia, com o senhor Jacques Wagner e o senhor Rui Costa, essas pessoas que estão no cerne do início nesse grande esquema de roubalheira que está dando nojo a todo o país, afirmou Flávio Bolsonaro. Aí ele falou aqui, vamos esperar ver o que as investigações que estão correndo de forma séria com a Polícia Federal imparcial, finalmente a verdade possa vir à tona. Nós esperamos que o Daniel Vorcaro faça sua delação e entregue tudo que ele sabe. Impressionante aqui, vamos lá. Impressionante aqui que essa Polícia Federal, que o pai dele não queria que fosse imparcial, né? Não era essa aqui? Que o pai dele pediu para o Moro para trabalhar para ele, para trabalhar, inclusive, para o senhor Flávio Bolsonaro, que foi um dos beneficiados, inclusive, no tempo de seu pai, por ter o caso dele no Rio de Janeiro colocado debaixo do tapete. Entendeu? Então, a gente precisa aqui, todo dia, trazer as falas do Moro, que eu trouxe ontem. Aquelas falas do Moro são extremamente importantes. Falando mal do Valdemar da Costa Neto, falando que o Bolsonaro queria que a Polícia Federal trabalhasse para ele, senão ele trocava todo mundo, até alguém diretamente tratar dos assuntos pessoais do presidente e da família do presidente. Isso está gravado, isso não é IA, isso não é um comentário da Lindiane aqui no domingo à tarde, gente. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui uma cortina de fumaça sendo colocada nesse caso, tá? Porque, afinal de contas, a delação do Vorcaro coloca aí em xeque diversos esquadrões da República. Então, esquadrões, agora fiquei confusa, gente. Espera aí que eu vou ver qual que é o plural. Espera aí, deixa eu ver com vocês. Espera aí. Esquadrão plural. Nossa, fiquei com dúvida agora. Esquadrão plural. Deixa eu ver. Esquadrões, tá certo. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!